Boa noite! Começamos então mais um Mindcast, esse episódio que traz hoje para nós um conhecimento do turismo de Franca, com essas duas maravilhosas que eu tenho aqui. Eu, Renata Comparini, que tenho um grande amor por Franca, hoje também, né, trago essas pessoas incríveis para falar sobre a nossa cidade de Franca. Então, por favor, se apresentem. Olha, que responsa, hein? Nós estamos aqui com a maravilhosa Rê Comparini, que eu conheço e tenho um carinho muito especial. E tá nesse seu programa, olha, é sensacional mesmo. Obrigada pelo convite. Eu sou Tânia Mara, sou presidente do Conselho Municipal de Turismo, né, e terei o prazer de conversar com você. Muito bem. E a dona Rose? Então, minha querida, obrigada, viu, pelo convite, máximo respeito pela sua pessoa, né? Dividimos aí tantas coisas juntas, né? Verdade. Inclusive compartilhando matérias, né? E agora a gente compartilha esse ideal. Você muito antes que eu, né? Sobre a questão do turismo. E quando a gente chega, a gente fica realmente apaixonado, né? Assim, pelo que ele oferece, pelas oportunidades, né? Diria que turismo é brilho no olhar mesmo, né? É realmente abrir um novo caminho de muitas possibilidades. Então, assim, é um prazer mesmo estar aqui contigo para falar dessa pauta aí super importante. Bom, então vamos entender um pouquinho antes da gente falar da cereja do bolo de hoje, do que é o CONTUR, esse Conselho Municipal de Turismo, mas o que é exatamente? Muito bem. O Conselho Municipal de Turismo, né, o CONTUR, como é a abreviatura, é um conjunto de pessoas voluntárias que pensam o turismo, tem técnicos, tem o trade, e o conselho ele é composto por um terço, né, do poder público e 2 terços da sociedade civil. Então, nós nos reunimos para pensar, falar e divulgar o turismo e para aconselhar, deliberar e fiscalizar as ações do município no que diz respeito ao turismo, né? Essa atividade tão sensacional como a Rose disse. Então, nós nos reunimos às últimas quintas-feiras de todo o mês. As reuniões elas acontecem das 9 às 10h30 e geralmente a gente leva para algum dos parceiros, né, dos conselheiros que estão com a gente para poder justamente divulgar o que nós temos, né, na cidade de Franca. Então, a gente faz, às vezes, no SENAC, no SEBRAE, já fizemos na CIF, já Em vários fizemos lugares. no hotel, nós já fizemos até dentro de um ônibus. Olha Né? que incrível. Nós fizemos uma reunião do conselho dentro de um ônibus que nós passeamos, fizemos uma excursão, uma mostra, né, da potencialidade do turismo na nossa cidade. E todos que estavam presentes, eles viram uma cidade que atualmente a gente não vê. Né? Então, uma das propostas que a gente tem com o conselho é de apresentar Franca para os francanos. E, diante disso, da gente olhar a nossa cidade com o olhar de turista. Porque quando a gente faz isso, né, Rose, que a gente tem esse olhar, a gente vê outra cidade. Sim. É uma cidade, porque a gente, no dia a dia, no corre, a gente acaba não observando. Né? E quando você tem essa proposta, né, de olhar, observar, você conhece uma outra cidade. E aí a gente só consegue ter esse carinho, esse apego das coisas que a gente conhece, né? Então, Verdade. com esse intuito. E a Rose com essa, né, nossa maravilhosa aí da imprensa já há muitos anos. Eu falo que eu sou suspeita de falar dessa mulher porque vou contar. Minha ouvinte, inclusive, de todo domingo. E além disso, vou contar uma fofoca aqui. Conte. Teve uma vez que eu fui fazer uma cobertura de um evento, e aí tava a Rose e tava uma outra cantora, né? Que era o show dessa famosa cantora. Eu falei, gente, eu não quero saber dessa cantora, eu quero chegar perto da Rose, porque eu estava no comecinho da minha carreira, e aí muito mais do que a cantora, né? Graças a Deus, hoje nós temos uma caminhada, né, de parceria aí junto. Então, eu fico muito feliz com isso, né? A gente Eu acho que a gente compartilha, né, assim, enquanto mulheres, né, empreendedoras e que estão à frente, né, dos seus objetivos, a gente compartilha essas ideias de fazer acontecer mesmo, né? São muitos anos, né, que a gente se conhece. Eu estou na comunicação há mais de 30 anos. Uma coisa que me dá muito prazer de falar, porque eu posso agregar essa pauta hoje do turismo com a minha questão profissional, é estar à frente de uma web rádio, né, já há 4 anos. E aí a liberdade de você que é meu ouvinte, inclusive, né, da gente poder trazer as pautas
e as entrevistas. Então, por exemplo, eu consigo ir lá no Ponto de Cultura Três Colinas, num dia de Congada e Folia de Reis, entrevistar todo mundo lá e trazer para dentro da rádio, naquele mesmo dia, todos os capitães e todas as pessoas ali da cultura, né? Porque a rádio ela tem esse segmento de samba, que é o nosso perfil, mas é ligado à cultura e poesia e informação. Então, isso é espetacular. E quando a gente fala dessa parte do trabalho enquanto comunicadora, trazendo para a questão do conselho, né, o que eu gosto muito de enfatizar essa situação, que eu já participei de vários conselhos da cidade, né, o Conselho da Condição Feminina, né, fui por 2 anos, por 2 mandatos, presidente do CONDECOM, que é o Conselho da Comunidade Negra de Franca. Hoje estou como secretária no Contur, né? E aí estou naquele desafio. Ainda bem que tem uma professora do meu lado, um tanto quanto paciente, porque fazer ata é um negócio assim extremamente delicado, que exige muito cuidado para você passar, né, realmente todos os detalhes da reunião naquele documento que fica ali para qualquer pessoa tomar ciência do que a gente está fazendo. E o Conselho do Turismo, ele traz uma oportunidade muito grande de crescimento. Porque, veja, nos outros conselhos, todos são muito bons, todos têm causas muito nobres, né? Mas, às vezes, algumas causas são difíceis. Quando, às vezes, a gente fala do Conselho da Condição Feminina, a gente fala da questão da mulher dentro da questão da violência doméstica, esses números que vocês sabem, né, tão bem quanto eu, que só aumenta a cada dia. Quando a gente fala na comunidade negra, a gente fala da luta antirracista, né? Da gente trazer essas pautas e visibilidade para esse movimento. E quando a gente fala do idoso, da infância, todos eles são pautas sociais de muito peso, né? Sim. E quando a gente traz o turismo, além de ser uma pauta de muito peso, mas é uma pauta que quando eu vejo as pessoas na reunião, e vocês sabem disso, que o olhar das pessoas brilham, porque as pessoas chegam com sonhos, né? É o cara que virou o dono da vinícola, mas que plantou lá sua primeira parreira, é a pessoa que começou o queijinho lá na sua casa e agora tem um empório. Então, eu acho que esse conselho, ele abre portas para transformação na cidade, sabe? Vou pedir para passar a palavra para você, porque eu vou tossir. Não, e é interessante isso que a Rose está trazendo, porque o conselho a gente tem trabalhado de uma forma que a gente agrega as pessoas, né? E de trazer o trade, conhecer o trade de turismo. Porque se a gente for pegar na questão da economia criativa, né? O conselho está dentro desse guarda-chuva da economia criativa. E o turismo, ele abarca mais ou menos umas 52 atividades dentro, né, dessa grande atividade econômica. E é o incrível que você pode mudar uma condição de uma cidade, né, planejando o turismo, organizando essas questões. Então, acho que o Conselho ele tem um papel fundamental. O turismo é a bola da vez, né? Nós tivemos, vocês, né, já tiveram presentes em eventos que o tema é esse, o tanto que o turismo, né, sinaliza um cenário bem importante, né, que receberemos turistas, não só federação, né, no nível Brasil, mas e também estado e cidades, por que não, né? Porque nós estamos aqui numa região sensacional, nós temos um potencial riquíssimo. Só que a gente precisa planejar isso, né? Não é simplesmente vamos que vamos, né? É óbvio que não precisa também de uma preparação gigantesca, né? Porque as questões voltadas para o turismo elas vão acontecendo. Quer dizer, você recebe, depois você se organiza, Sim. né? Não se organiza, recebe, porque, enfim. Então, nessas questões do envolvimento do conselho, é justamente, né, para provocar o poder público, igual nós temos um relacionamento, né, com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, que eles providenciam, inclusive, a inclusão da cidade no mapa de turismo, né? Então, se hoje nós estamos no mapa do turismo, foi em função do trabalho sensacional que a Secretaria exerce, né? O pessoal lá muito bem antenado para prazo, essas questões todas. Então, o Conselho ele vem nesse trabalho, né, de como a gente pode ajudar a administração pública no que diz respeito a políticas públicas ligadas ao turismo.
Então, nessas ações foi criado o portal de turismo, que era uma solicitação, né, de que a gente tivesse um local que a gente pudesse verificar o que nós temos de onde ir, o que comer, o que fazer, onde se hospedar. E tem o portal que ficou incrível, né? Inclusive, as pessoas que estão nos ouvindo podem entrar lá no portal do turismo, é turismo... Acesse o site da prefeitura, prefeitura.com. Ainda lá não que decorei, já tem mas lá uma aba, né, Aham. para poder acessar. E o que é incrível, assim, que pode cadastrar, né, o empreendimento, o evento, essas várias questões, e para que a gente tenha uma plataforma para a gente saber, né? Porque ainda a gente encontra pessoas de, por exemplo, transportes que, se você pergunta o que tem para fazer na cidade, eles mandam para Ribeirão Preto, né? As pessoas, os francanos, eles não conhecem tudo que Franca tem. Não. E além de não conhecerem, muitas vezes não valorizam o que Franca tem. Porque justamente, vai para Ribeirão Preto porque aqui não tem nada. Aqui tem tanta coisa para fazer e as pessoas não têm conhecimento. Exatamente. Mas essa é uma luta grande, assim, da cultura, inclusive, né? Eu acho que é trazer essas pautas, de valorizar o que a gente tem aqui. Eu acho, né, eu tenho certeza, né, que o Conselho de Turismo ele tem uma colaboração gigante para a prefeitura, como bem disse a Tânia, né, desse desenvolvimento, buscando aí as rotas, agora com o portal, né? Então, é uma construção que eu acho que, assim, a gente precisa entender que a gente está semeando, né? Com Então, a gente está certeza. semeando, né? A gente ainda vai colher muito até a gente ter as nossas rotas prontas, a gente conseguir todos os nossos ideais aí, né, sendo colocados em prática, né? Mas eu acho que o bacana é isso, né? Que o Conselho ele traz uma oportunidade de visibilidade e o turismo, quando ele abre as suas abas, seja no turismo religioso, no cultural, de negócios, de compras, né? Tanto é que, tipo, você sabe bem disso, que a gente tem o SENAC, né? Que abre e oferece a oportunidade de formar guias, né? De Verdade. turismo, com um curso espetacular. Professores incríveis. Professores incríveis, né? Então, assim, tudo isso, né, que a gente está vivendo nesse presente agora, com certeza vai fazer a nossa Franca do amanhã diferente, né? E aí, pensando nisso também, né? Juntando tudo isso e boas pessoas, chegou então mais uma edição de um grande momento de Franca. É isso? Exatamente. Antes de falar desse grande momento de Franca, só fazer um parêntese com relação ao turismo. A gente teve pessoas que vieram pavimentando para a gente chegar aqui agora e continuar, né, Rose? Com certeza. Tivemos vários presidentes, o Conselho não acontece a partir de agora, já tem uma história, um histórico de pessoas que vieram construindo. Que vieram antes, né? Que vieram antes. Inclusive, eu fui e voltei agora. Pois é, você já participou de outras edições, né? Então é isso, assim, nós não estamos inventando a roda, né? Já vieram pessoas incríveis que fizeram um caminho anterior ao nosso, para que a gente, a partir de agora, a gente construa juntos aquilo que vieram, né, trazendo como propostas de turismo. Eu acho que estamos num momento no presente, que as pessoas começam a olhar com mais propriedade para essas questões que vêm sinalizando, olha, é uma atividade importante, né, que ela traz uma importante participação para o PIB da cidade, enquanto uma atividade econômica que gera emprego e renda, né? Então, aí, pensando nessas coisas todas, que a gente idealizou a Feira de Turismo Regional Franca, né, que tivemos a edição de 7 a 11 de maio do ano passado e que a gente faz novamente esse ano de 7 a 9, né, no Franca Shopping. Então, esse ano vai estar um pouco menor, é isso. Maior. Bom, vamos lá estabelecer o que é esse maior e menor. Não, porque assim, o ano passado nós tínhamos 3 dias de feira mesmo, né, que era a Feira de Turismo Regional, só que era quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo a estrutura ia ficar pronta. Então, o que nós fizemos? Não, então vamos trazer a oportunidade de mais pessoas
terem esse acesso ao shopping, porque a estrutura já ia estar pronta, e fizemos um festival criativo. Ah, Né? excelente. Então, a feira mesmo, a edição são 3 dias. E o festival o criativo aconteceu porque a gente estava ocupando uma estrutura que ia ficar pronta. A gente só ia entregar na segunda-feira. Então, por que não? Né? Então, nós ampliamos, então por isso que foram 5 Perfeito. dias. Por isso maior. Por isso maior, Nos quantidade. Não. Agora, a gente fala que na versão menor, mas não uma versão mesmo de 3 dias, que é a proposta da feira. O que tem de maior é porque o ano passado o espaço que nós ocupamos no shopping, que é um parceiraço que acreditou na nossa proposta, nós ocupamos 70 metros quadrados. E esse ano nós teremos 200 metros quadrados. Uau! Quer dizer, bem maior. Vamos ocupar o coração do shopping. O coração do shopping. Então, a gente está num momento assim, nós estamos no shopping da cidade, que é maravilhoso, é um dos shoppings mais bonitos que tem. Um shopping que está numa crescente de público. Eles recebem 430 mil pessoas mês. E na época do Dia das Mães é mais ainda, porque todo mundo quer visitar o shopping, comprar coisas para a mãe, passear, etc. E tal. E aí a gente aproveita esse shopping com essa estrutura, porque são as pessoas que vêm de Franca e do entorno. Né? Então, 430 mil pessoas mês no shopping é gente, né? Muita. Mesmo que a pessoa não venda ali, mas ela vai fazer divulgação do produto Sem dela. dúvida, sem Porque dúvida. o número de pessoas expressivo que está passando por ali é incrível. E aí o shopping está num momento muito incrível, porque eles têm 0 vacância, não tem loja vazia. Não é? Então, e tem muito volume de pessoas circulando por ali. E o que é incrível, porque o que a gente quer de público para a feira? A gente quer quem visita a cidade. E o shopping tem uma ativação no entorno, eles são uma plataforma de mídia, e essa ativação com 560 mil habitantes. Então, quer dizer, é muita gente que tem esse relacionamento com o shopping. Então, a gente se aproveita desse público, porque o público é o turista. É a pessoa que vem visitar a cidade. E, via de regra, as pessoas que vão para outros lugares, eles procuram shopping. Então, é ali o local que a gente tem para fazer a ativação da cultura do turismo. Não é? Então, Franca, sim, tem esse potencial. Franca não é fim de linha, Franca é portal para Canastra, para Rifaina, Delfinópolis e todas essas outras maravilhas que a gente tem regionalmente. A nossa região ela é riquíssima. Eu falo muito que Franca não é passagem, é destino. Porque quando você está só passando, muitas vezes você não valoriza. Mas quando é destino, você está vindo para a cidade para poder conhecer, explorar. E tem muita coisa boa por aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que eu acho que é legal falar também, né? Que é importante falar da Feira de Turismo Regional, que tem, né, a realização do Daniel Aguiar, que está à frente, que é da Caboclo Produções. Que traz uma perspectiva para a gente poder trabalhar. E aí eu acho que é sobre isso, né? Quando você se envolve com o turismo, você abre várias pautas. Então, por exemplo, eu consigo ser conselheira do Contour, mas ir fazer guia de turismo no Senac, que é outra situação. Então, assim, há uma inspiração para que essas ações aconteçam, mas para que elas se realizem, eu preciso do Senac, eu preciso da Caboclo, eu preciso, né, dos amigos aí das agências, que a partir de agora começam a proporcionar uma nova visão para as grandes feiras de turismo que acontecem, né? Então, eu acho que a Feira de Turismo no shopping, ela traz uma perspectiva para a gente que viveu o ano passado, de muito aprendizado, né? A gente vê projetos como o da Flávia Lancha, por exemplo, que executou lá junto com a gente na feira a Rota do Café, que é extremamente importante. Depois a gente tem a oportunidade de estar no Salão do Empreendedor, né? Como você mesma, nós estávamos juntas lá, e ver o estande da prefeitura falando do café, do basquete, do calçado, mas quantas outras coisas, né? Quantos outros produtos Franca não pode apresentar num estande como aquele, não é mesmo? E às vezes as pessoas não entendem, não sabem como é que eu vou apresentar alguma coisa se eu não sei o que Franca tem. Então, essa é a nossa função, né? Então, e aí o que é legal, sabe, que a gente vai mudando o olhar das pessoas. Sim. Né? Então, de repente, fala assim, mas eu sou cosméticos, né? O que tem a ver com turismo? Tem tudo a ver. Então, a gente percebe que Franca hoje traz essa tradição do calçado. Mas Franca não é só calçado.
né? Nós devemos, assim, o desenvolvimento da cidade girou em torno dessa atividade coreiro calçadista, tem toda uma história. Onde você vai, que você fala que é de Franca, as pessoas já relacionam, capital do calçado, né? Ou do basquete, sim. não é? Então, e aí o que a gente que é interessantíssimo, nós temos 2 indicações geográficas, né? Que lugar outro tem 2 indicações geográficas, que uma é do calçado e outra do café. Né? Então, a Com gente seus já... cafés maravilhosos Cafés em Franca e região. Você que o diga, né? Sim, foi, né? Teve uma Fizemos aí algumas experiência fotos do café, Inclusive, sensacional. teve essa experiência maravilhosa através disso, né? Exatamente, Desse link, exatamente. dessa corrente mesmo, né? Conexão, né? Que está acontecendo. Justo, né? porque assim, a gente conseguiu, através do portal, condensar rotas. Né? Então, entrando ali, tem rota do café, do vinho, quer dizer, tem uma formação via Estado, né, de formatação dessas rotas. Mas a rota por si não resolve muito, a gente precisa de roteiros. Foi isso que nós fizemos, um evento, né, no início do ano, em janeiro, lá no Senac, falando sobre rotas e roteiros, que nós trouxemos a Érica, que é do Sebrae, para justamente falar sobre isso. Então, o Conselho contribui para essas pautas e trazer conhecimento sobre esses assuntos que são pertinentes ao desenvolvimento do turismo, e vem a Feira de Turismo fazendo essa compilagem, né, de todas essas ações. Então, a gente tem ação relacionada a rotas e roteiros, a gente tem trazendo esse olhar para a gente trabalhar a questão da indicação geográfica, que isso é muito importante. A gente já tem essa fala nacional, que Franca é a capital do calçado, a gente tem que surfar por esse caminho, não é? E aproveitar que é sim, e também que Franca é a capital da cultura, é a capital, né, da Afro-Rota, que é a capital, né, cultural importante no aspecto de literatura, das artes plásticas, das artes cênicas, do religioso, de negócios, de experiências, de trilhas. Quer dizer, a gente poderia ficar aqui um tempão falando desse potencial que Franca tem e que a região tem. Porque não falamos de turismo só a cidade, você fala de turismo região. Né? Não dá para a gente fazer turismo sozinhos. E né? quando mexe aqui, mexe em toda a região. Mexe em tudo. Por exemplo, fomos agora recentemente também na rota no Aroeira, que é em Pedregulho. Então, a mesma Fazenda Labareda da Flávia não fica em Franca, mas fica ali em Ribeirão Corrente. Ribeirão. Então, é tudo no entorno. Mas enriquece, quando vem para Franca, enriquece. E já tem muita gente procurando, além da rota que foi feita na Alta Café. Exatamente. E é interessante assim, nós já fizemos uma visitação na Vinícola Arcano, que é um lugar incrível, é uma aposta super show de bola que o Maurício Orlov, que ele era de outro segmento do mercado e de repente ele veio para Franca, gostou de Franca e já não sabia nada sobre a única coisa que ele sabia é tomar vinhos, né, beber, etc. Mas aí ele vem e aposta, começa a pesquisar e, resumindo a ópera, ele compra uma área e faz questão que essa área seja na cidade, dentro do município de Franca, e tem uma vinícola maravilhosa. Ele tem uma plantação que é linda. A gente já fez uma experiência de lá apanhar, né, a uva para ver como que é a dinâmica. E ali ele faz uma oferta de um lugar maravilhoso, com degustação de vinho dele que está incrível. Então, Franca. Quando que a gente imaginava há um tempo atrás que nós teríamos uma vinícola em Franca? E nós tem, além do Arcano, tem a Ana Márcia Diniz também, que tem produção de vinho. Então, olha que interessante, né? Franca é muito surpreendente, né? Então, temos cosméticos, temos a cachaça, cachaça né? Da nossa querida Alessandra, tá assim, parceira aqui do Contour também. Parceiraça. Mas, gente, muita coisa boa no entorno. Grandes doces daqui de Franca e as pessoas não têm noção. Lingerie, o tanto de empresa de lingerie, de moletom, que tem. Uma coisa que a gente tem comentado, que a gente sempre faz muita questão de comentar, é sobre a Binuto, né? A Binuto tem uma história gigante, já está na 4ª geração na fabricação desse famoso pé de moleque. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso mesmo. E agora, recentemente, a gente conversando com o Xande, né, que é o filho do Alexandre, que está hoje à frente dessa concepção. Então, através da feira, né, de 2025, quando a gente conecta, né, com eles,
Eles estão numa outra vertente, né? E assim, porque assim, eu acho que o mercado é isso, né? Você precisa se reciclar e renovar e buscar coisas o tempo todo. Quando você tem a oportunidade de ir para uma feira e se conectar com Aroeira, com Arcane, com tantão de gente que passou lá, você também se empodera de ideias novas, de novas parcerias e de criatividade e tal. Então, eles fecharam um super negócio agora, semana passada, né? Com uma empresa super bacana, porque eles vão começar a fabricar outros doces dentro da linha. Fizeram grandes relacionamentos, né, através, né, da feira de turismo. Já tô doidinho para experimentar. Eu também me coloquei à disposição, a Tânia também, inclusive. Mas o que eu quero só a gente faz esse sacrifício de enquanto comunicadoras, a gente faz o sacrifício, experimenta, e a gente já conta pro povo como é. Exatamente. E aí é sobre isso, né? Tudo isso acontece com eles a partir da feira do ano passado. Porque eles viram a chave, né? O Xande se apropria dessa questão enquanto, né, uma geração super jovem, trazendo todo o legado do doce da família, porque aí o turismo é a história, né? Do avô que foi lá e começou aquele docinho lá na cozinha, primeiro para a família, e o negócio vai se estendendo. Então, é muito gratificante saber que a gente estava lá na feira o ano passado e que em um ano... A Tânia também comenta muito que acho que a Cécia da Destinos Inteligentes, ou foi a Jaqueline de Socorro? A Jaqueline. A Jaqueline de Socorro vira para o Xande e fala, mas onde está colocada a sua história? E a partir daí ele cria um folder, né, para poder distribuir para as pessoas. Então, veja, essa construção faz parte dessas iniciativas. Pô, não tem nada mais importante. E é tão legal isso, porque assim, a feira, o que a gente vê via de regra, né? Vai lá, tem algumas feiras que... Tem os expositores, patrocinadores, tem o envolvimento no local. Só que a gente não quer só isso. Isso já é muito potente, né? Tanto que tivemos ativações e 67% dos expositores, eles fizeram negócios entre si no momento da feira, o que já é incrível, né? Porque, via de regra, feira não é nem muito para vender, é mais para divulgação de marcas, né? E etc. Só que eles, além de ter essa divulgação e essa ativação de marcas, eles também fizeram negócios. Maravilhoso, né? E o que é interessante é que a gente traz, além disso, conhecimento, porque nós trouxemos duas potências, né, que são ligadas ao turismo, que é o caso da NEA França de Botucatu, que é do Sebrae, consultora do Sebrae, e eles fazem um trabalho importantíssimo na região de Botucatu, na ativação, chama... enfim, esqueci o nome da ativação lá, Cuestas, enfim, é por aí. E tem a Jaqueline Franco, que é da Rede Sonhos, né, de hotéis Fazenda, que eles, na cidade de Socorro, e eles têm um turismo acessível, né, que é super diferente do que é ofertado. Então, eles promovem essa experiência do turismo para pessoas que têm deficiência, né, que é show de bola. E eles saem de uma oferta de 85 leitos para 5 mil leitos. Olha que transformação. Que transformação. Então, são esses exemplos que a gente quer trazer, né? A gente quer que o francano, que as pessoas, que o trade, eles se conectam com essas experiências, porque é o que a Rose disse, a gente se inspira, né? Igual nessa conversa da Jaqueline Franco com o Xandinho, lá da Binuto, trouxe um insight para eles que para ele estava muito tranquilo. Que virou a chave. Que virou a chave, né? Então, na hora que ele entrega a sacolinha com o doce Binuto, que ele conta a história, a Jaqueline fica encantada. Ela vira para ele e fala assim, e onde está escrito? Lá na sua loja está escrito isso? Né? Aí que tem essa... Né? Não, né, a gente conta. Eu falei assim, mas o dia que você não estiver lá, quem vai contar? Né? Os seus funcionários contam? Então, é sobre essas coisas. Então, você vai se abastecendo de inspiração, né? E isso vai numa crescente. Então, ali dá insight para fazer outra coisa, que dá para ele, dá para o que está no entorno, das conversas que a gente traz. Né? Então, é esse olhar clareado sobre as possibilidades. Então, é o conhecimento. A gente ocupou a sala do cinema lá do Franca Shopping, né, de manhã, então é uma ocupação de território dando função para algum espaço. Não é? A gente trouxe rodas de conversa, quer dizer, não é só uma feira, né? Ela é além de só uma feira. E aí, nas rodas de conversa também, além das rodas, tiveram algumas ativações também, né? Com o público, né? De danças, inclusive, ali. Que é a parte cultural, né? A parte cultural, tinha o coletivo Rosa da Mata,
Exata. Espetacular. Maracatu dentro do shopping, é. foi assim, olha, até arrepia de lembrar. Então, é justamente porque o turismo ele é uma combinação, né? Ele não é sozinho, ele traz a cultura ali junto, ele traz o conhecimento, a educação, traz, por exemplo, nós conseguimos mostrar, clarear o olhar para o curso de turismo, né? Então, algumas pessoas, a partir da feira, se viram inspiradas, porque aí vê que tem uma conexão com aquilo que você está propondo a fazer, né? Se você não cria demanda, se você não gera demanda, as pessoas não vão se interessar. Então, eu vou fazer determinado curso, para quê se eu não tenho mercado de trabalho? Então, na hora que a gente consegue mostrar que, sim, o turismo ele tem um potencial muito grande, que a gente pode ativar, alavancar essa atividade econômica para a cidade, gerando emprego e renda, aí você vai ter mão de obra, né? Aí você vai ter uma mão de obra assim, qualificada, formada pelos cursos que são ofertados, né? E aí você vai ofertando mais cursos ainda, quer dizer, é uma engrenagem que começa a girar. Com certeza. Né? E mesmo a gente, só complementando, igual, por exemplo, guia, né? Você faz o curso e depois você pensa, né, que você pode ser um guia com mais de um idioma, que você pode ser um guia falando Libras, que você pode ser um guia muito mais especializado em várias vertentes, e aí não tem limite, né? Não. Para esse empoderamento profissional, sabe? E isso é espetacular, né? E no momento que a gente fala assim, poxa, como ofertar, acho que é a preocupação de todo gestor, né? Como ofertar empregos para os munícipes, né? E de novidade? Você contou do que tinha, teve na outra feira. O que tem de novidade nessa feira? Não, eu já estava aqui pensando assim, Rê, você vai ter que chamar a gente de novo para a gente Porque falar não da vai- feira, porque ela está totalmente repaginada, né? Mas deixa a Tânia. Olha, tem muita coisa boa, mas isso eu só vou contar depois no próximo podcast, né, Rose? Mas aí já vai ter passado. Aí como é que eu faço? Não, eu acho Todo que- mundo Deus. ficaria, né, ansioso para saber um pouquinho do que vai ter. Só para Olha, aguçar os nossos ouvintes. Então, nós vamos assim, sem entregar, certo? A gente tem... o que nós pensamos, né? A feira, esse ano, ela traz um patrocinador maior que ele vai apresentar a feira. Então, vem gente grande aí Olha. para apresentar a feira. Nós temos uma novidade que a gente vai trazer os municípios do entorno também, porque a gente vai fazer uma rota dos municípios. Porque se a gente está falando dessa ativação regional, então é isso, né? Então a gente mostra o que nós temos e continuamos falando dessa cultura do turismo na cidade, mas nós mostramos o potencial gigante que nós temos no nosso entorno. E aí, então, teremos novidade, que teremos municípios na nossa feira, entende? E aí, acho que tem uma parte cultural muito boa, que o SESC está conosco, Com artistas Sebrae, locais, com artistas inclusive, locais, valorizando a isso nossa mesmo. cultura, né? Dentro do nosso município, espetacular. Teremos as palestras. Teremos palestras de gente grande também. Nós teremos... Uma nova repaginada dentro do próprio local de execução da feira, Não, a né? feira vai estar linda. Totalmente repaginada. É alguma coisa com paisagismo, com... Né? Nossa, vai estar... Então, assim, só indo lá pra gente Com poder saber certeza. tudo. né? Tem que ir, porque assim, vai ter uma mostra do que nós temos de potencial, né? Tem cervejarias vindo, tem vinícola. Quem sabe tem vai ter doce. degustação aí, né? Sim. Tem que trazer. Então, tem empresas muito boas vindo também, que estão apostando. Tem gente que está nos procurando, sabe? É incrível isso, né? Porque, num primeiro momento, igual o ano passado, a gente tinha uma expectativa, mas a gente não tinha muito ideia de como seria. Porque, para a gente estava inaugurando nessa atividade, né, Rose? A gente tinha um sonho, né, de uma ativação, de como vamos fazer para falar da cultura do turismo na cidade. Vamos fazer a feira, aí chama a Rose, que super topa, chama a Indra, que super topa, e aí é isso, a gente vai e faz uma feira, entrega uma feira muito boa, tanto que nós montamos lá um vídeo institucional, e o pessoal que vê depois fica super encantado, né? Nós tivemos visita pela ativação da rota, né, do secretário de Turismo do Estado, né? Tivemos prefeitos, o próprio prefeito da cidade estava lá também, o Alexandre estava presente, ele ficou encantado com a feira. Então, é isso, assim, a gente apostou nesse projeto num formato diferente de feiras convencionais,
né, que a gente vem com todas essas propostas juntas. E para essa expectativa é de dar um passo à frente, trazendo mais expositores, né, que ela vem maior do que o ano passado, de uma modelagem interessante, um conceito aberto, de que onde tiver a pessoa estiver no shopping passeando, ela vai ter, vai saber que ali está acontecendo uma feira. Então, é interessante falar que a feira ela não é somente para quem é do turismo, do trade, do Não, direito. aberta ao público Ela em geral. é- Para todas as idades, inclusive. Justamente, para quem estiver passeando no shopping, comprando presente da mãe lá, já poder, né, ter acesso ao que é que nós estamos, né, mostrando do nosso potencial, não só a cidade, mas a região. Né? A gente tem vários expositores, mas vou tomar a liberdade de comentar, porque a gente, como a Tânia falou, é o final de semana, é a semana, são os dias que antecedem o Dia das Mães, que a gente Exatamente. sabe que é um dia importantíssimo. E aí, registrar aqui um abraço para o Matheus, né, da DM Urban, que é nosso parceiraço, né? Sou Que fã vai dele. fazer uma ação lá espetacular, estampando camisetas na hora. Então, tipo, você vai chegar lá com a sua mãe lindona, que sua mãe é gata, né? A sua mãe é Minha gata. mãe é linda, né? é. Chega lá com a sua mãe e tal, e de repente fala, ó, quero fazer uma foto aqui minha e da minha mãe. Já tá com a foto, já manda para eles, já sai de lá com a camiseta. Olha que incrível. Olha que massa. Sensacional. Legal, não é? O Matheus foi um também que super apostou na feira o ano passado, né? E depois disso ele nos relatou que foram vários negócios que ele fez no pós-feira, né? Não só na feira, mas depois também, Sim. né? Então isso é sobre isso, assim, da gente gerar essas oportunidades para quem está expondo, né? Uma é fazer negócios com a galera que está lá. Outra é que essas ações elas continuam depois. Elas não morrem imediatamente. Elas reverberam, eu acho que é reverberam. isso. Então tem muitas coisas que assim que estão reverberando a partir da feira do ano passado. Sim. Eu estive com um dos patrocinadores, inclusive a Cicobi, e aí conversando com o Marcos Valério e o Jorge, aí o Jorge pegou e falou assim para mim: Tânia, eu te escutei, né? Aí eu falei assim, puxa, Jorge, me alivia aí, porque eu falo pra caramba, qual parte que você escutou, né? Aí ele falou assim, não, é que aqui, toda vez que a gente reúne agora, a gente compra produtos da cidade, a gente prioriza os produtos da cidade. Ou se a gente vai em alguma visita, né? Então, eu falei assim, olha, doce é de Franca, o café é de Franca. Olha a diferença que isso faz. Então, Que ajuda os produtores de Franca a crescerem. exatamente, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa valorizar o que é nosso. Não é mandar o povo para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade bacana, tá tudo certo, tem ótimas coisas para fazer, mas aqui a gente também tem. Então vamos conhecer a nossa cidade. E que venha né? o pessoal de Que Ribeirão vem Preto o para cá. pessoal de Ribeirão Exatamente. Preto, estão todo mundo convidado para vir conhecer o nosso potencial, né? E é isso. Ó, nós fizemos eu recebi um pessoal há 2 semanas atrás e nós fomos almoçar no Arroz com Feijão, depois fomos no Gustavo Leonel, depois lá na Perlato. E aí nós passamos pela Capelinha. Estávamos num ônibus de 40 pessoas. Eles tinham vindo de Santos, saindo de madrugada e chegando aqui na cidade, eles já estavam cansados, na pessoa mais velha. E aí, na hora que a gente passou na Capelinha, então na hora que eu falei assim, nós vamos passar na Capelinha. E aí eu fui contar a história na hora que a gente estava na Capelinha. Eu acho que no imaginário deles era alguma coisa pequenininha. Era uma capelinha. Era uma capelinha mesmo. O pessoal, na hora que viu a capelinha, quiseram descer. Desceram, né? Isso a gente ia passar. Desceram, ficaram apaixonados pela história da capelinha, pelo espaço, da grandiosidade que é. O pessoal se emocionou, tirou fotos, acharam incrível. Na hora que viram o marco do Caminho da Fé, não, aí... Então, percebe assim, a gente tem muita coisa. E aí o que era assim... que seria outras ativações. Eu falei assim, gente, a gente tem que voltar. A proposta é que o ano que vem, quando eles voltarem à mesma época, eles querem ficar 2 dias em Franca. Olha aí. Para conhecer. Porque tem muita coisa. Porque tem muita coisa. E até falando de Capelinha mesmo, né, Rose? Já pensou, eles iam ali, já descobrindo também a Afro-Rota? Porque dali surge muita história, muita coisa. Só de pensar na história de Manuel Valim ali, né? Que é ligada à Capelinha. Ligada à Capelinha. A gente teve essa oportunidade, né, Rê? Assim, a gente já vem falando dessa pauta de Manuel Valim há muitos anos, né? E é muito gratificante saber que agora ela fica assim muito exposta, porque para quem adentrar lá no santuário, que inclusive ficou belíssimo, Sim. a reforma aconteceu, a inauguração da reforma foi no ano passado, se eu não me engano, em julho, né?
E aí, a partir daí, traz esse marco, porque a capelinha, para os seus ouvintes, para quem, né, não conhece, tem a história de Manuel Valim, que foi um homem que viveu aqui mais ou menos em 1860, que era um homem escravizado, e quando alforriado, ele compra umas terras lá para o lado da capelinha, e aí tem toda uma vida, inclusive, acho legal quando a gente fala da questão da cultura popular, que era um homem festeiro, muito alegre, criava galinha, devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? E que quando uma das suas filhas fica doente, ele lança, né, essa promessa que se a filha ficasse curada, ele construiria uma capelinha. E essa história ficou perdida durante anos, né? Então, quando a gente... É uma outra coisa que hoje me desperta, assim, é muita gratidão por essas pessoas, e agora a gente também tem a consciência sobre as pesquisas, né? Que quando a gente começa a pesquisar sobre pessoas e nomes e o que elas representam para o nosso município, a gente descobre histórias fantásticas. Então, a Manuel Valim vem a partir dessa construção do José Lourenço e do Itamar, que é um amigão nosso, sargento do bombeiro aí, mais conhecido como Delima, né? E aí eles trazem à tona, e a família Melo, né, que é a Glenda, Kelvin, o próprio Renato Valim, nosso colega aí de rádio, a gente tem a honra de receber toda a família de Manuel Valim lá no Memorial da Resistência Negra Carlos Assunção, quando a gente inaugura o busto do Manuel Valim. Tem uma coisa assim, muito massa nessa visão também de construção, que não existe uma única foto dessa época, né? Já bem deteriorada, ela foi inclusive para ver se consegue organizar, né, restaurar e tal. E aí o Lourenço conhece uma artista chamada Elizabeth Salles, que é lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a Elizabeth, ela tem o dom de trabalhar com argila. Então ela faz um primeiro busto para nós no aniversário do seu Carlos Assunção, que inclusive faz 99 anos agora, dia 23 de maio, né? É um ícone da nossa literatura negra brasileira, assim, um grande representante, é francano. Assim, ele é de Tietê, mas ele já é francano, já é nosso, né? E aí ela se empodera dessa arte e também faz um busto de Manuel Valim. E na época a gente recebe toda a família de Valim, que tem uma parte em Franca, uma parte que vem de Campinas, uma parte de Bauru, né? E aí é muito emocionante quando a gente vê esse resgate histórico, que hoje quem adentrar a capelinha, naquele santuário maravilhoso, num marco lá vai estar realmente a essência da capelinha de onde começou. Então, eu acho que essa magia, né, que a gente oferece enquanto turismo, né, mas enquanto história, enquanto visibilidade, né, do movimento negro dentro da cidade, sabe? Valorizando as pessoas. E olha que bom a gente poder prestar essa homenagem, porque o Renato Valim, nosso colega, ele é tataraneto do Manuel Valim, né? Então, a partir de hoje, quando a gente vai nas escolas, quando a gente vai nos lugares, a gente leva essa fala trazendo a memória, né, de Manuel Valim dentro da história da cidade, né? Isso é grandioso demais, né? Com certeza. E coisas que a gente tem valorizado a nossa Franca. Exatamente. Franca tem, né? Por isso que eu falo, Franca não é passagem, é destino. E aqui tem coisas maravilhosas que a gente, né, fala assim, gente, mas não sei de onde surgiu isso. Porque não conhece a história de Franca. Sim. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim, mas pode falar. Rapidamente, assim, aproveitando da fala da Rose sobre os bustos, tem também um busto que ela fez da Carolina Maria de Jesus, que também é uma escritora negra importantíssima da literatura. Academia, né? Eu sou acadêmica e a minha patrona é a Carolina Maria de Jesus. E tem um busto da Carolina feito pela Elizabeth também, que está lá na que é lindo sede também. da FL. É maravilhoso, né? Maravilhoso. São 3 obras assim, espetaculares, cada uma. O de Manuel Valim do seu Carlos Assunção, elas têm um perfil maior, ficam no Memorial da Resistência. E esse que a Tânia se refere, né, é realmente o rosto assim, né, da Carolina, né? Uma peça assim belíssima, né? Para quem quiser, inclusive fica o convite, né? Faça aí a Academia Francana de Letras, então, né? Aberta. A academia, a gente recebe pessoas, né? Quem quiser conhecer a academia, quem tiver interesse em apresentar a sua produção, entre em contato conosco. Estamos reunidos sempre às sextas-feiras, às 16 horas, na sede da FL, que fica na Casa de Cultura Abdias do Nascimento, que é outro ícone também francano, né, que representa muito o povo preto, né? Eu não consegui assistir ainda por conta de muitas situações, mas tem uma novela
que está passando agora na TV Globo a partir das 18, se eu não me engano, é Nobreza do Amor, que traz a história de África enquanto seus representantes. Então, quando as pessoas veem, porque a novela é toda na concepção do povo negro, do povo preto, né, contando essa história, né, das etnias e tal, se eles estão lá, é porque Abdias, junto com Maria de Lourdes do Vale Nascimento, que foi a primeira esposa de Abdias, eles fundaram o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro. Então, veja, quantas histórias, né, a gente tem para contar. Podemos fazer muitos podcasts aqui para falar. Não, a prosa aqui é boa, viu? E é muito bom recebê-las aqui, porque a prosa é boa, mas vocês também são sensacionais. Obrigada, né? Eu sou suspeita de falar. Obrigada. E aí eu queria que vocês terminassem deixando uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para que estão nos acompanhando, para poder entender mais desse momento aqui. Bom, fica aqui o convite para quem quiser entender que é interessante participar desse momento da construção do Contour, né, que nós temos as reuniões toda última quinta-feira do mês, e que é para nos seguir lá no Instagram, que é Contour_Franca, né, que lá nós deixamos, inclusive, anotado onde que é a próxima reunião. Né, como temos essa questão de ser itinerante, né, então está aqui o convite para todo mundo. E da Feira de Turismo Regional, que acontece 7, 8 e 9 de maio, que se alguém entender que é interessante e quiser estar expondo ou sendo patrocinador, para entrar em contato conosco. Estamos também no Instagram, é Feira de Turismo Regional, tudo junto, né? Uhum. Feira Regional de Turismo. É só isso. Lá no Instagram. Siga-nos. E para seguir também o podcast da Rê, que é maravilhosa. Maravilhoso. Obrigada. Tudo lindo. Eu quero super agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom compartilhar essa conversa que sempre soma, né, na vida da gente. Quero falar para os seus ouvintes e para o pessoal que nos assiste, né, da importância de você se permitir, né, se permitir inovar. De repente você está aí nos ouvindo, está achando que a vida está assim, um paradeiro só, e tipo assim, nossa, que mesmice, todo dia eu faço a mesma coisa. Então vem participar com a gente, né, porque você vai conhecer um tanto de gente bacana, um tanto de gente que compartilha ideais, um tanto de gente que estava sem sonho e agora já vislumbra aí um futuro cheio de coisas boas, sabe? Então é sobre isso, é se permitir, né? Se permitir inovar, mudar, né? Transformar a sua vida. E agradecer super, porque você é uma parceirona, né? É interessante que a Rê, a gente fala assim, Rê, ela, vamos. Eu falei assim, tá bom. O que é bom é isso, né? Assim, vamos, tudo topa e tá sempre à frente, sempre promovendo, sempre somando, né? Eu acho que é incrível isso, a gente colabora, essa parte colaborativa das ações, que ela é interessante também, né? Eu vou ficar com muita saudade, Coletiva. né? Eu e a Rê, a gente estava compartilhando o mesmo guia de turismo. A Rê já é formada, né? Ela já é guia formada, e a gente estava compartilhando esse mesmo curso lá no Senac. E a Bonita agora está com a agenda muito cheia de coisas para fazer, que maravilhoso, né? Porque você é muito competente, e gente competente não fica parado mesmo, De né? jeito algum. Mas sentirei sua falta lá, viu? Deixa o registro aqui, tá? Tá certo. Gratidão a vocês. E depois a gente vai trazendo mais pautas, porque é sempre muito bom falar de frango. Muitíssimo eu acho obrigada. também. Muito obrigada. E Obrigada, registra aqui, obrigada. pelo ambiente, né? Salve Estevão, né? Nosso representante mora aí. Sim. Copa tá vindo e dali Brasil. Bom, e aí eu quero deixar para você que nos acompanha um grande beijo. Esse é mais um episódio do Mindcast e sempre tem coisas boas. Hoje falamos sobre Franca, sobre essa feira de turismo maravilhosa que vai acontecer agora em maio, mas sempre tem coisas incríveis para você descobrir de nossa cidade. Acompanhe com a gente toda semana. Fechou, Marcão.